Observando então o manual de utilização do sistema ITS CLP, ele já traz as respectivas entradas e saídas discretas que o CLP utiliza, que já são dadas pelo ITS PLC, pelo manual de utilização dele. A tabela a ser utilizada são essas. Então, o sensor 0 utiliza a entrada I0.0, o sensor 1 o endereço I0.1, o 2 I0.2, o 3 I0.3 e assim por diante. As saídas são dadas pelos endereços Q0.0 para o atuador 0, o atuador 1 Q0.1, o atuador 2 Q0.2, até a luz da botoeira de reiniciar Q1.1. Retornando ao WinSPS, que apresenta a interface de programação do CLP a ser simulado, que é a mesma interface de programação do CLP a ser programado, ou seja, o CLP da linha S7300, ele vai mostrar também as tabelas de símbolos que eles utilizam aqui embaixo. Então, uma das primeiras tabelas ou das primeiras janelas que ele vai apresentar seria a tabela de símbolos que nós podemos inserir neles. Então, nós podemos colocar os símbolos respectivos como uma ferramenta de software para facilitar já a programação do CLP. Então, para facilitar a programação, nós podemos colocar os símbolos correspondentes que iremos utilizar dos endereços do CLP, já como os nomes ou os respectivos nicknames das variáveis discretas na planta industrial do ITS CLP. Então a planta industrial ela utiliza para os endereços dos CLPs os respectivos sensores e atuadores. Então aqui para tabelas de símbolos ou nome simbólico, nós temos o que? Para o sensor 0, S0, o endereço que ele vai utilizar para o CLP será o I0.0, conforme a tabela dada. O sensor 1, sensor 2, sensor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No caso, ele já facilita a tarefa de automação. Ele vai inserindo na ordem aqui os endereços correspondentes. Vamos conferir aqui para ver se ele inseriu na ordem aqui. Então, sensor 0 ao sensor 10 e 0.0 os endereços ao endereço I1.2. Então, endereço I0.0 ao endereço I1.2 para o sensor 10. Aí, a chave de selecionar o modo manual automático, I1.3, botoeira iniciar, botoeira parar, botoeira reiniciar, botoeira de emergência. Então, seletor manual automático.
E aqui o seletor, a chave seletora do modo manual automático, botão de iniciar, o botão de parada, o botão de reiniciar, a botoeira de emergência. Agora os atuadores, o atuador 0, o atuador 1, 2, o 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, luz da botoeira de iniciar, da botoeira de reiniciar, começando o Q0.0 até o Q1.1. Certo? Se automaticamente ele colocou os nomes simbólicos para esses endereços aqui, por quê? Porque para a programação ficar melhor, programar utilizando esses nomes aqui no lugar desses endereços. Por quê? Porque fica melhor programar com esses nomes, fica mais fácil lembrar dos nomes dos atuadores e sensores, das botoeiras para acionamento manual, das chaves, dos sinalizadores, do que dos endereços propriamente ditos. Assim facilita a programação do sistema de automação. Aqui, no primeiro processo ou no sistema de automação da planta de seleção das caixas, da caixa de tamanho pequeno e da caixa de tamanho grande, não iremos utilizar o atuador 7. Porém, o atuador 7 pode ser utilizado nas outras plantas industriais, então ele não vai ser utilizado para a primeira planta de seleção das caixas. Mas a gente pode deixar ele aqui com esse endereço aqui, ó, Q0.6. Então, para a primeira planta de seleção das caixas, não é utilizado Q0.6, mas ele pode ser alocado aqui. Ficou faltando mais um sinalizador aqui. Vou inserir aqui. Sinalizador parada. E esse seria o sinalizador de início. Pronto, então a tabela de símbolos está elaborada, está feita aqui. Feita a tabela de símbolos, eu salvo o projeto aqui. Assim é possível iniciar a programação
o sistema de automação, que seria feito através para os CLPs da Siemens, do Organization Block. Então, os Organizations Block, que seriam esses blocos aqui, OB, que eles chamam, são os blocos que contêm a programação da automação do CLP. Então, clicando nesses blocos aqui, ele abre essas janelas aqui, que contém a programação da lógica da automação para o CLP. Eles vão utilizar justamente esses símbolos aqui que foram colocados para a programação. Então aqui é que nós vamos efetuar a lógica entre esses símbolos para a programação do CLP. Ao abrir, nós temos essa janela aqui que apresenta essas linhas. Essas linhas elas estão numeradas porque elas estão representadas em STL, que é Instruction List. Então nós vamos colocar elas na forma de lista de instruções para o CLP da linha S7300. Nós podemos colocar na forma de lista de instruções FBD, que é Function Block Diagram, que é diagrama de blocos de funções lógicas. E o mais comum que a gente vai iniciar, que é a forma de programação mais intuitiva que nós temos para CLPs, é o ladder, ou diagramas de contatos, esse ladder. O diagrama de contatos, ele se baseia em contatos de acionamentos eletromagnéticos, ou contatos de relés. O que seriam os contatos de relés? Seriam contatos de bobinas de relés eletromagnéticos. Por isso que são acionamentos eletromagnéticos. Esses contatos, eles têm os símbolos representados aqui em cima. Contato normalmente aberto. Aqui normally open, ou NO, contact. Normally closed, ou normally NC, contact. Coil, que seria a bobina. Então vai se acionar ou vai se energizar uma bobina ou não. E aqui os ramos, para se colocar os contatos em paralelo ou em série. Então isso daqui, esses ramos vão se representar as ramificações para se colocar ou energizar entre os polos positivos das fontes de alimentação que irão ligar ou energizar as bobinas de contato, que seriam essas bobinas aqui. Então, por exemplo, isso daqui seriam os ramos de um circuito em que eu vou inserir contatos aqui que vão energizar cargas, que seriam as bobinas de relés. Aqui eu posso colocar quantos contatos eu quiser e do tipo que eu quiser. Conectando-os em série, em paralelo e assim por diante. Aqui, por exemplo, eu estou conectando esses contatos aqui em paralelo, depois colocando eles em série com esse contato, colocando depois em série com esse contato normalmente fechado e aqui com essa bobina aqui. Ou seja, esses contatos aqui, ó, a combinação deles aqui, esses dois em paralelo em série com esses dois aqui, vão energizar essa bobina aqui, que está conectada aqui aos polos de uma fonte de alimentação. Então isso daqui seria um ramo de um circuito que está ligado aos polos de uma fonte de alimentação. Como isso daqui fosse o polo positivo e aqui o polo negativo da fonte de alimentação. Então isso daqui funcionaria como se fosse o fase e aqui o neutro de um circuito
de alimentação de uma instalação elétrica ou o polo positivo e negativo de um circuito elétrico. Então, o diagrama de contatos ou ladder representaria um circuito elétrico, os polos do circuito elétrico. Isso daqui, para a programação do CLP ou aqui no WinSPS, eles chamam de network. Então, cada network vai alimentar uma carga ou um coil, ou uma bobina de um acionamento eletromagnético, uma carga. Então, representa um ramo de um circuito de alimentação. Em uma programação, é um software. Então, virtualmente, isso dentro do software do CLP representa uma alimentação, ou um ramo. E é chamado de network aqui para programação em S7300, para os CLPs da linha S7300 da Siemens. Essa combinação aqui dos contatos em série em paralelo e de acordo com os tipos dele, normalmente aberto, normalmente fechado, vai me dar a lógica de acionamento das bobinas, dos coils, e vai me dar a lógica de programação da automação do CLP, ou seja, desses coils aqui, das saídas do CLP. As entradas do CLP e a combinação da ligação entre elas me dá daí o acionamento ou me dá a lógica de automação de acionamento das saídas, que seriam justamente representadas por esses coils, por essas bobinas aqui. Na prática, isso daqui seria feito justamente por contatos de relés e essas saídas aqui seriam feitas pelas bobinas de outros relés.